Olá, eu sou Cláudio Brunoro e estou aqui para apresentar este Café Instituto, uma iniciativa do Instituto Trabalhar. Neste episódio, o professor Laertes Névar apresenta um tema muito importante. Ele fala de reflexões a respeito do sentido do trabalho. Ele vai colocar que trabalho e emprego são coisas distintas, então ele localiza muito bem precisamente qual é o conceito de trabalho que ele quer abordar. Além disso, ele também apresenta que cenários e certas escolhas organizacionais podem tornar o sentido do trabalho favorável e até o desenvolvimento profissional e a realização de si. Porém, em certos cenários desfavoráveis, há certas escolhas organizacionais que podem esvaziar o conteúdo do trabalho e até fazer o trabalho se tornar algo alienante e, eventualmente, provocar o adoecimento. Enfim, ele fala de questões também importantes do trabalho para si, para as organizações e para a sociedade. Bom, confere aqui os melhores momentos com o professor Laerte e, se você gostar, aproveita para assistir na íntegra o Café Instituto. É só clicar nesse link aqui embaixo que está na descrição. Até mais. Para nós, dentro da perspectiva da PDT, né, que eu chamo psicodinâmica do trabalho, o trabalho tem um amplo potencial realizador, transformador e emancipador, né? Isso nos coloca como defensores de algo, de uma utopia, né, que poderia ser assim formulada: que todos têm direito a um trabalho interessante, desafiador, que permita a construção de caminhos, a palavra caminhos é importante, que favoreçam os processos de realização de si, que permitam a busca da liberdade e da emancipação. Uau! Né? Isso significa que o trabalho, precisa ver que modalidade, mas estamos falando do trabalho com um sentido bastante amplo, das suas mais diferentes possibilidades, seria o principal meio humano na busca de sentido. Qualquer tipo de atividade que não propicie tais condições poderia ser considerada, como eu já falei antes, um impedimento. Mas mais que um impedimento, um dano existencial. Uma vez que, estou usando as palavras de Alain Supiot, o papel das organizações seria o de garantir a cada homem, mulheres, todos os gêneros, né? Isso eu que acrescentei, sentido à sua existência, propiciar cenários onde cada um possa encontrar um lugar e um papel na sociedade, expressar e desenvolver os seus potenciais. Mas a gente está indo, às vezes, sentindo que a gente vai, claro, já não é, estou falando um pouco do passado, mas a contracorrente, esse pensamento vai contracorrente ao que foi hegemônico no século XX. Não dá para a gente falar do século XX, do mundo da produção, do mundo industrial e também do mundo de serviços, sem falar de Taylor e Ford, né? Porque assim, os pensamentos fordistas e tayloristas, eles quase que se naturalizaram e se tornaram algo que todo mundo acha assim mesmo. O trabalho é assim mesmo, não tem outro jeito, a melhor forma de fazer o trabalho seria essa. A gente coloca em dúvida, até porque as consequências humanas são muito grandes, né? Então, assim, os caminhos que foram construídos a partir de um ideário muito forte, inclusive, de Taylor e Ford, é um ideário que propiciou caminho para processos de reificação. Reificação significa coisificação do sujeito, transformar as pessoas em coisas. Claro que não começou aí na história, tá? Não sejamos inocentes, mas isso reforçou em muito e o mundo industrial foi batizado praticamente em cima disso. Claro, a gente pode falar que antes teve outras coisas, mas todo o boom da industrialização, a produção em massa, ela teve algo que legitimou o não sentido no trabalho, a alienação, consequentemente. E isso trouxe consequências sociais, políticas, culturais, inclusive para a saúde dos trabalhadores. Construir o trabalho a partir de uma perspectiva oposta significaria, né, propiciar condições para que todos tenham acesso a trabalhos que permitam o seu desenvolvimento, que sejam caminhos para a realização de si. Okay? Bom, vocês podem dizer, não, isso é um ponto de vista que tem uma cor política, tal, mas eu vou citar o autor fundamental na construção do ideário liberal, que é Adam Smith, né? E para Adam Smith, na verdade,
toda a ideia da eficiência na produção estaria baseada na produção comercial, né? Na produção dividida em tarefas discretas. Beleza. Mas, por outro lado, Adam Smith reforçava uma coisa que a gente não pode esquecer, que é a importância do sentimento moral e o papel do trabalhador, mostrando preocupação, já naquela época, século XVIII, com relação ao risco de ter a vida consumida em trabalhos monótonos, repetitivos, enfim, sem sentido. Isso quem falava era Adam Smith. O mesmo autor trata da questão do sentido moral e ele reforça a importância da simpatia e da cooperação. Vejam que interessante. Acho que também vale a pena a gente lembrar o mito de Sísifo, né? Que no fim ele, em parte, a gente pode ligar ao filme do Chaplin, mas também a gente pode ligar ao que acontece muito hoje nas instituições, porque uma das formas de você crescer numa empresa é a ascensão vertical, talvez a única. Isso é um problema sério. Quem que consegue virar supervisor, gestor, gerente? É uma pirâmide fechada, tem muito de ângulo muito fechado, então muito pouca gente. E como é que a gente discute a questão da possibilidade, né, de crescer na empresa enquanto profissional, de crescer na sua profissão, de se tornar um profissional mais habilitado? Outra coisa que é importante é aparecendo na minha fala até agora que eu estou tratando o sujeito como se fosse um indivíduo único e como se fosse uma questão individualista. Longe disso. Longe disso. Tá? Não há humano sem o coletivo, não há humano sem o relacional. Né? Então, assim, a mentira individualista que foi propalada pelo neoliberalismo trouxe uma série de prejuízos à humanidade, não ao trabalhador, à humanidade. Né? Então, basta ver o que acontece por aí afora. Né? A disseminação de cenários desoladores na organização é um fato, e a quantidade, como eu já falei, de distúrbios, de afastamento por distúrbios psíquicos é uma das consequências inegáveis. Mas é importante reforçar que trabalhar é transformar o mundo, é transformar a si mesmo, é algo que depende sim dos sujeitos, é nossa responsabilidade. Mas não só, depende da relação dos outros. Aliás, o relacional, ele fundamenta a construção da psique humana e da própria sociedade. Então, assim, vamos reforçar algumas questões que, assim, a gente confunde muitas vezes trabalho com emprego. E isso, inclusive, muitas vezes você vê no próprio mundo sindical, nas discussões de políticas públicas, tal, não é a mesma coisa. Emprego é uma coisa, trabalho é outra. Evidentemente que estão correlacionados. A gente pensa que trabalho é uma questão de sobrevivência, de salário, de adquirir coisas, aquilo que a gente precisa e deseja. Ótimo, tudo bem. Isso é importante, mas não basta. Né? Porque, assim, dependendo de em que situação histórico-cultural a gente vive, isso pode ser uma armadilha. Né? Até porque a gente muitas vezes tem a sensação que muitas vezes está consumindo para existir, né? O que é bastante problemático. Então, eu estou voltando a como eu iniciei a minha fala, mas isso é importante, porque a discussão para esses autores também, com relação ao sentido do trabalho, está na busca da realização dos desejos e o desenvolvimento das nossas capacidades. Então, a gente pode dizer uma coisa que é meio forte, mas eu acho que assim, ela é boa para a gente discutir. Que uma das principais injustiças existentes no mundo está na divisão social do trabalho. Com relação ao quê? Ao acesso ao trabalho interessante e desafiador. Aquele que propiciaria o desenvolvimento das minhas habilidades e as minhas competências. Né? E que também, uma coisa que às vezes a gente esquece também, que me permite viver junto e que também pode ser útil e belo nos sentidos mais amplos da palavra, inclusive no sentido dos valores, no sentido ético-morais do trabalho. Mas imagina a vida inteira fazendo coisas que não fazem sentido. São coisas que não permitem o desenvolvimento da minha habilidade, da minha competência. São trabalhos chatos e entediantes. Né? Como é que a gente pode pensar os temores, inquietudes, as dúvidas, as ansiedades que emergem de uma situação dessas?
Então, assim, a gente tem que pensar a produção, o papel social das empresas e do trabalho de um modo dinâmico, nessa dinâmica que a gente está falando, dinâmica de vida. Como é que as empresas evoluem, como as instituições evoluem, né? Para que, assim, cada um e para os coletivos consigam, para que as pessoas se engajem, se constituam em coletivos que permitam o engajamento, né? No sentido de, a partir do engajamento da minha subjetividade, do meu corpo, da minha inteligência, que eu consiga ver resultado nisso, que eu consiga perceber que aquilo que eu faço faz sentido, que aquilo que eu faço é reconhecido como belo, como útil. Então, assim, é uma posição que é uma mudança radical? Sim. Até porque nós estamos reforçando a ideia de trajetória, de carreira, de narrativa de vida e que permitem esse desenvolvimento emancipador, né? Tem uma coisa que é fundamental, que inclusive advém da própria visão da economia, e é muito reforçada por esses autores, né? Que é a questão do invisível, do imaterial, né? E assim, muito dessa coisa do sentido do trabalho não dá para ser avaliado por métricas. Mesmo que ela vai fazer questionário, o questionário sempre passa do lado daquilo que a gente está falando, né? Porque assim, a questão dos valores imateriais que dizem respeito à confiança, à pertinência, às emoções, à saúde, aos conhecimentos e à experiência não são mensuráveis, mas são fundamentais. Problema, né? E a questão é, isso faz sentido? Né? Tudo isso faz sentido. Então, de que modo a gente trabalha para que isso, cada vez, a gente crie ambientes mais propícios para o trabalho? E aí se coloca a questão que a gente está falando em como que a gente pode desfrutar de uma vida boa, plena, longa, né? Se continuarmos na mesma posição que a maior parte daquilo que a gente faz não faz sentido, se não me permitir o desenvolvimento pessoal e coletivo. Será que é possível a gente pensar que, se eu coloco a perspectiva profissional, aonde as pessoas vão se desenvolver, inclusive eu costumo usar um exemplo, né, que é o exemplo da pessoa que vai aprender que vai virar sushi man, sushi woman, que vai trabalhar com sushi, né, sashimi, essas coisas. Ele vai ficar um bom tempo aprendendo a afiar faca. Vai ficar lá afiando faca, vai ficar um tempão, mas depois ele vai virar o que ele almeja, né? Em todas as profissões é possível pensar assim. Eu lanço esse desafio. Isso vale para outras profissões. Quando a gente fala assim, tem profissões que são nada qualificadas porque a divisão do processo de trabalho relegou coisas que fazem pouco sentido, que tem pouca participação no processo de produção e muito mais tem uma coisa que é fundamental. Muitas vezes aquilo que essas pessoas sabem não é reaproveitado nas instituições. Não existe um trabalho onde eu sou meramente um executor daquilo que foi pensado a priori, né? Eu estou me engajando, estou fazendo coisas, estou colocando algo que é do meu jeito de fazer. Isso vale, né? Isso faz sentido? O trabalho pode ser subjetivante, quer dizer, ele pode ajudar a construir, reforçar a minha subjetividade. É isso que a gente está discutindo o tempo todo na psicodinâmica do trabalho. E aí eu vou terminar o seguinte. Dejour, Derranty, Renaud e Smith, de novo, no livro que eu já citei, eles têm uma passagem que eu acho que é bastante interessante, que é assim, apesar da possibilidade em exercer alguma habilidade ser necessário para que o trabalho faça sentido, isso não é suficiente. O trabalho que faz sentido seria o trabalho que propicia condições para a realização de si. A sensação de não estar alienado e de autenticidade seriam, portanto, fundamentais.